Continuando, pessoal, então, termodinâmica. Agora vamos dar uma introduçãozinha bem levinha dentro da termodinâmica para vocês. Então, assim, vamos falar um pouco sobre termodinâmica. Termodinâmica é a última parte que normalmente é visto dentro do estudo de termologia. Então, a termologia compreende a termometria, que são as escalas termométricas arbitrárias, Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Dilatação, que ela é linear, superficial, volumétrica. Calores, transferências de calor, calor sensível, calor latente. E ainda ela compreende a parte de gases e chegamos em termodinâmica. É bastante coisa, ela fica normalmente dentro do segundo ano do ensino médio. É uma parte que é entre as mais complexas dentro da física para entendimento dos alunos. Pois bem, cada uma com a sua particularidade. A termodinâmica ela é dividida em 3 leis. Você pode encontrar só 2, mas tem a lei zero da termodinâmica. É essa que a gente vai trabalhar inicialmente. A gente vai trabalhar separadamente cada lei. A lei zero, ela trabalha o equilíbrio térmico entre corpos. Por que ela vem zero? Porque ela é mais básica. Ela surgiu depois da lei 1 e da lei 2. Né? As leis termodinâmicas elas são antigas para o estudo das máquinas térmicas. Antiga, cerca de 300 anos. Quando começaram a trabalhar as máquinas térmicas ali, como por um exemplo o advento dos automóveis, o estudo mais aprofundado das máquinas térmicas, principalmente lá na Inglaterra, na Europa, que se tinha muito estudo acerca de máquinas térmicas. Claro, esse estudo foi aperfeiçoado com o tempo e hoje em dia ainda permanecem os seus conceitos até hoje, tentando melhorar a questão de funcionamento e de percentual de energia utilizada, evitando dissipação de energia, por um exemplo. Mas a lei zero vai trabalhar o equilíbrio térmico entre corpos. Isso é bem básico. O que o equilíbrio térmico coloca? Então vamos supor que eu tenha, por um exemplo, uma água quente. Eu coloco nele um pouco de água fria. Como que fica a água? Morna. Foi comprimido agora. Então, equilíbrio térmico é assim. Algo quente com algo frio, mistura, fica morno. Mas qual é a temperatura se não teve troca de equilíbrio? Nós já trabalhamos exercícios parecidos, mas é aqui na termodinâmica que a gente aprende a calcular mesmo. Tem o exemplo 1 que é proposto lá para vocês, que vai trabalhar justamente isso, tá bom? Um vaso de latão de capacidade térmica expressiva contém 500 gramas de água a 20 graus Celsius. Imergindo na água um bloco de ferro com 200 gramas e temperatura de 70 graus Celsius. Calcule a temperatura de equilíbrio térmico. Então a gente vai fazer como a gente estava fazendo antes, tá bom? Ó, no exemplo 1. O calor que é proveniente da água com o calor que vem do ferro tem que ser igual a zero, né? Então a gente vai fazer aquilo que a gente fazia, ó. Que macete? MCT mais MCT igual a zero. Quanto que era a massa de água? Tá dizendo, ó, 500 gramas de água. Ele dá que o C da água vale 1, né? O Czinho da água, capacidade térmica da água, vale 1. Então ele diz o seguinte, a 20 graus Celsius. Então a gente pode usar 20 graus Celsius, temperatura 20. Só que assim, o que vai acabar acontecendo? Esse T vai ser a variação de temperatura. Então vai ser temperatura final menos temperatura inicial. Então vai ser temperatura final menos 20, que é a inicial. Do ferro, eu tenho que a massa é 200. O C do ferro é 0,114. E a temperatura é 70. Então, temperatura final menos 70. Só para relembrar o que vocês já viram isso aqui dentro da lei da termodinâmica, tá bom?
Então, o que a gente vai fazer? Ó, 500 vezes 1, 500. 500 vezes TF, 500 TF. 500 vezes 20 vai dar 10.000. 20 vezes 0,114. Vou fazer a calculadora. Conta. Vai dar 2,28 vezes TF. E 2,28 vezes 70 vai dar menos 1.596, igual a zero. Ok? Daí a gente vai passar, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar letra de um lado, número do outro. Então, 500 TF menos 2,28 TF é igual a menos 1.596 mais 10.000. É igual a zero, não. Por que é igual a zero? Porque aqui que fique bem claro. Porque a água está mais fria do que o ferro. Sua capacidade térmica também tem que ser influenciada, porque são substâncias de capacidade térmica diferente. Então, algum deles vai perder energia e o outro vai ganhar. Daqui a pouco nós vamos analisar quem vai perder e quem vai ganhar pelos números. Então, 500 menos 2,28 vai dar 497,72 TF. Menos 1.500 com 10.000, então 10.000 menos 1.596 vai dar 8.404. O 497 vai passar dividindo, vou passar direto já, tá bom? Tá multiplicando, vai passar dividindo. Vai dar temperatura final é igual deixa eu ver aqui. Conferindo todos os valores. Aqui é 22,8. Vi que alguma coisa estava errada. Que vai dar daí 500 menos 22,8 vai dar 477,2. E daí 8.404 dividido por 477,2 dá 16. É muito baixo também. Deixa eu ver só aqui. É que vai mudar lá também. 22,8 vezes 70. 1.596. Menos 1.596. Com mais 10.000, tá certo. Deu a temperatura de equilíbrio, vai encontrar aqui. Então, 8.404 dividido por 477,2. Deu 17,6 graus Celsius. Então, a temperatura final de equilíbrio térmico entre os corpos, tá bom? Você vai acabar vendo que, o que é 70 vai acabar fornecendo energia para a água que está a 20, né? Vai acabar dando certo essa continha daí, ó. 500 vezes 1 vezes 17,6 menos 20 mais 200 vezes 0,114 vezes parênteses 17,6 menos 70. Isso aqui está errado em alguma coisa aqui. 500 vezes 1, 500 menos 10.000. 200 vezes 0,114. 22,8. 22,8 vezes 70 vai dar 1.596. Está certo? 1.000. Aqui 10 menos 1.596 vai dar 8.404. Tá certo.
dividido por 477,2 mil. 6,6, tá certo. O cálculo está certinho, tá bom? Então aqui, gente, eu só multipliquei. Isso aqui é um exercício que vai trabalhar a questão do equilíbrio térmico, que a gente já tinha trabalhado, na verdade, ele, né? A gente já tinha trabalhado ele em outras situações. E daí que acabou acontecendo é que ele, na verdade, tinha um mais Qs ainda, que a somatória deles tem que ser sempre igual a zero. Então a somatória sempre dos exercícios tem que ser igual a zero, porque ele tem um equilíbrio térmico. Se fossem duas substâncias era mais fácil. Por um exemplo, ó, 20 litros a 30 graus Celsius. E daí eu tenho, né, 10 litros a 50 graus Celsius. Como que eu acho o equilíbrio térmico? É só fazer esse vezes esse, mais esse vezes esse, ó. 20 vezes 30, mais 10 vezes 50, dividido pelo volume total, né? O volume aqui, ó, 20 mais 10, 30 litros. Daí é só fazer a continha, ó. 20 vezes 30 vai dar 600. 10 vezes 15, 50 vai dar 5.000. Não, 500. Dividido por 30. Então vai dar 1.100 dividido por 30. Que vai dar 36,6. Porque é óbvio, aqui quando eu tenho a mesma substância é fácil, porque não vai influenciar o calor específico. Olha aqui, ó. Aqui o que vai influenciar é que o calor específico, o óleo do ferro é bem menor que a água. A água, por causa do calor específico muito alto, ela é considerado o termômetro do planeta, né? Com relação ao sua capacidade de absorção de energia. Tá bom? Então vamos para agora. Esse aqui é o exemplo 1 que foi resolvido, tá bom? Que é o exemplo 1 que foi resolvido aqui para você. Então, continuando aqui, nós vamos para a questão de termodinâmica. A questão da segunda lei agora. Lei 1. Vou apagar aqui, gente, né? Vou apagar aqui o exercício, porque daí eu vou aproveitar o espaço aqui, tá bom? Então, a lei 1, ela vai trabalhar a questão da variação do trabalho, do calor e da energia interna. Então ele diz o seguinte, ó, que o calor é igual à energia interna mais o trabalho. Então, ó, o que é o chamado calor, que vocês já viram, calor sensível, latente. O ΔU é o que a gente estava vendo nas últimas videoaulas, que é a energia interna do sistema, né? Bem? E o T é o trabalho, que é executar esse calor para executar uma função. Então, mais ou menos é para você determinar assim, ó. O que entra é o calor, daí você tem a energia interna, e você vai executar um certo trabalho, tá bom? Então, por um exemplo, a gente pode interpretar assim, ó. A lâmpada, ela tem uma certa energia interna. Então, você quer fazê-la funcionar com o seu trabalho, que é a energia luminosa, desperdiçando o calor, que seria a energia térmica, de aquecer ali, por um exemplo, a substância, né? Calor, lembre, o calor que a gente converte é o calor, que é uma energia térmica que está relacionado à transformação do estado físico ou de aumento ou diminuição de temperatura. Então, muitas das vezes, nas situações cotidianas, a gente quer que tenha calor. Então, você quer que esquente o chuveiro, você quer que esquente uma boca do fogão do gás, né? Você quer que esquente. Então, você pode fazer isso por um processo químico, no caso de combustão, processo físico, no caso do chuveiro, chamado efeito Joule. Mas este calor, ele serve para um determinado trabalho, muitas das vezes que não quer que seja um trabalho que seja térmico. Por um exemplo, lâmpadas de LED. As lâmpadas de LED, elas têm um trabalho muito grande, ela economiza energia, porque ela não tem uma certa quantidade muito grande de calor. Tá bom? Por quê? Ela não dissipa a energia em grande quantidade. Na segunda lei, ela vai trabalhar a questão de máquinas térmicas, né? Então, daí a gente consegue comparar até melhor e traçar até quanto é o rendimento. A gente pensa numa máquina térmica como um carro. O carro, ele tem a função de energia interna,
de trabalho de fazê-lo funcionar. O problema é que ele esquenta muito e ele perde muita energia. Então, na eficiência do ciclo de Carnot, a eficiência é muito baixa dos motores a combustão. A eficiência de um carro a combustão, ela chega a 35, 38% de aproveitamento. Em carros 1.0 ou carros hoje em dia que você tem, carros de alta autonomia, você tem carro de 1.4, 1.6, que são turbo que conseguem um aproveitamento bom. Mas normalmente, os motores a combustão 2.0, 2.5 que existiam muito há 5 anos atrás, o aproveitamento só vai ser muito baixo. Os Mavericão lá, que são grandes lá, que você tem muita queima, chega a uns 10, 15%, porque o aproveitamento dele é muito baixo, ele esquenta muito, ele usa muito nos pistões ali. Então a tecnologia avança para você aproveitar melhor essa questão energética. É assim que acontece. Pois bem, então a gente vai trabalhar energia interna e trabalho. A primeira questão que a gente vai trabalhar é o exemplo 2, que vai trabalhar a questão de trabalho. O exemplo 2 vai trabalhar a questão de trabalho. Então diz o seguinte, ó, num processo a pressão constante de 1 vezes 10 a quinta Pascal, então a pressão está no sistema internacional, gente. Pressão 1 vezes 10 a quinta Pascal. Isto é aproximadamente uma atmosfera, um ATM. Diz o seguinte, um gás aumenta seu volume de 9 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos para 14 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Todo o trabalho realizado no sistema, então o volume que eu tenho ali, eu tenho que diminuir um do outro. Então vai ser 14 vezes 10 a menos 6 menos 9 vezes 10 a menos 6. Daí faz a continha, 14 menos 9 vai dar 5 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Gente, metro cúbico, analise comigo. 1 metro cúbico são 10 a sexta centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que ml. Então aqui quando você está trabalhando em ml, olha só, você está trabalhando 5 ml, um ATM 5 ml, que é uma coisa comum, 5 ml, né? Só que quando coloca o sistema internacional, a pressão e o volume, quando eles estão em metro cúbico e pascal, dá um volume, um valor muito grande. Por isso que aparecem essas bases de 10 aí, que são comuns. Se você trabalhasse um sistema usual, você poderia ter pressão em ATM e volume em ml. Mas a gente geralmente trabalha já no sistema internacional. O que é o trabalho? É a pressão executada com uma certa variação no volume. Então a equação que descreve é essa aqui, ó. Trabalho igual a pressão vezes a variação do volume. Trabalho é o que ele pergunta no exercício. Qual o trabalho? A pressão é constante, 1 vezes 10 a quinta. Às vezes a pressão não é constante, dependendo do processo que esteja envolvido ali. E a variação do volume é 5 vezes 10 elevado a menos 5. Daí agora fica facinho, né? Tirando os dados. 1 vezes 5, 5 vezes 10 elevado. 5 menos 6, menos 1. Menos 1 eu posso colocar como 0,5 também, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Menos 1 vai dar uma casa para a esquerda. Vai dar 0,5 joule, que é uma energia baixa, né? Então o exemplo 2 vai trabalhar isto. Vai trabalhar para nós como calcula o trabalho, num exercício descritivo. O trabalho é bem importante vocês entenderem que é a pressão vezes a variação do volume. Então essa é a equação do trabalho. A energia interna eu já passei para vocês. A equação do calor eu também já trabalhei para vocês. Mas daria para fazer com as equações do calor, por exemplo, que macete, daria para passar um trabalho para vocês calcularem a energia interna tranquilamente, né? Ou vice-versa, para passar o trabalho e a energia interna para calcular o quanto que é o calor, também sim, é a soma dos dois, né? A energia que tinha, a energia que foi executada por certo trabalho, é o calor que às vezes é fornecido, você fornece calor para fazer funcionar alguma coisa para ter um certo trabalho, do quanto que usou desse certo trabalho, e a energia interna é o que foi, muitas das vezes, às vezes a gente dissipa muito, né? Tem muita dissipação, às vezes, no ambiente, que a gente não aproveita totalmente essa energia, desse calor que foi fornecido. Então aqui a gente vai trabalhar o seguinte também. Tem o exemplo 3, que vai trabalhar o seguinte.
Ele vai trabalhar. Um sistema a passar de um estado para outro trocou o calor com o meio. Determina a quantidade de calor trocada com o sistema e o ambiente. Sabendo que o sistema sofreu variação de energia interna de 320. Então, energia interna 320 joules. Está no sistema internacional, joule. E realizou o trabalho de 200. Trabalho. Essa é a letra A. E ele quer saber o calor. Então é só fazer a continha. Ó. Calor é igual delta U, 320, mais o trabalho, 200. 520 joule. Só isso. Só isso, gente. Facinho, né? Letra B. O sistema sofreu variação de energia interna de 620. Então, a variação de energia interna é 620 joules. E o seu trabalho foi de menos 20. Então, ocorreu uma diminuição, aumentou o volume em relação ao que tinha, né? Final menos inicial. Então, quer dizer que o volume final menos inicial, o final é menor que o inicial. O inicial deu negativo. Então, o calor vai ser também 620 menos 200, que vai dar 420 joules. Ok, gente? Então, agora, o 4, ele passa também uma coisa que é bem interessante ali, ó. Ele passa para nós quanto que é o volume e a pressão num gráfico ali. Só que a gente vai ter que converter também, né? O 4 é um gráfico. Então, o gráfico, a gente vai ter que achar como que eu acho uma propriedade que é interessante do gráfico. Quando eu tenho um gráfico de pressão por volume, eu consigo achar o trabalho. É mais ou menos assim que eu consigo determinar também as variáveis daquele ciclo de Carnot. O que o ciclo de Carnot pressupõe? Que eu teria como ter uma máquina 100% efetiva, com 100% de rendimento, que são as etapas dos ciclos da máquina de Carnot, a máquina 100% eficiente. Mas ela percorre um ciclo que é impossível de ser conseguido hoje em dia ainda, do ponto de vista energético, não tem como ter um aproveitamento total. Seria uma máquina mais ou menos assim. Eu coloco 1 litro de combustível para começar a funcionar e ele sempre vai ser, o processo, de uma certa forma, vai sempre tendo eficiência de 100%, ele não vai gastando esse combustível, tá bom? Então você tem máquina desse jeito que consiga funcionar a 100%. Mas o homem vai avançando e vai descobrindo novas formas de não gastar tanta energia. Porque gastar, na verdade, a energia não se perde, não se cria, apenas se transforma. Mas a gente dissipa muita energia, a gente utiliza muita energia no nosso cotidiano para a realização de trabalho. Com isto, a gente acaba precisando cada vez de mais energia. E hoje em dia vai se inventando, vai se descobrindo novos processos que são mais vantajosos energeticamente, que não tem tanto gasto. Pois bem, ali pelo exercício, a gente pode fazer de várias formas. A gente vai ter que separar ali o nosso gráfico. Então vocês estão vendo ali, aqui do 2 ao 4, a gente consegue descrever uma figura geométrica. A gente vai pegar o losango, que vai pegar ali A, B, C, D, E, F. A gente vai pegar o quadrilátero ali, ó, que vai pegar total de A até C, tudo bem? Pegando ali aquele quadradinho entre o F, o E e o D também. Você vai pegar toda a figura geométrica, que vai ser o seguinte, ó, pode ir lá, pode ver, ela tem de medida de lado do 2 até o 4, de volume, então ela vai variar 2. E de pressão, ela vai ali de baixo, do 1 até o 4, é 3. Então, pressão por volume. Então, vai ser 3 vezes 2. 6. Tá bom? Aí seria 6 atm litro. Tá bom? A gente vai ter que converter. Já convertemos. Pois bem, ali a gente faz o seguinte, então. O volume, a gente vai ali ter que diminuir aquele quadradinho que não faz parte do processo. Tá vendo ali o quadradinho? EFD, ele mede quanto? 1 por 1. Tá vendo ali? Então o trabalho não realizado
ele tem 1 vezes 1. Vai dar 1 atm líquido. Então esse aqui, 6 era o total. Tem aquele quadradinho que não realizou. Então eu faço 6 menos 1. Ele vai realizar 5 atm líquido. Como que eu vou converter em, que ele pede ali, que é o trabalho no sistema internacional. Então como que eu vou converter? Tá ali em cima, ó. 1 atm é 10 à quinta. Então eu vou fazer assim, 5 vezes 10 à quinta, e ele trabalha lá, que o volume é 10 a menos 3, concorda? Então 10 a menos 3. Então eu tenho que multiplicar por 10 a menos 3 para converter de litro em metro cúbico. Então é só fazer, ó, 5 vezes 10, daí ó, 5 menos 3, menos 2. Menos 2 joule. Tá bom? Então convertindo no final. Poderia converter antes? Poderia. Aqui também teria como fazer um pedaço e outro, e depois somar. Daria para pedaço, por exemplo, 3 e 2. Daria certinho. Aqui 5 vezes 10 é menos 2, ou 0,05. Se é 2, vai ter 2 zeros, né? Então 0,05 joules. Tá bom? Vamos continuando agora. Segunda lei da termodinâmica. Para fechar assim, ó. Ele vai trabalhar a questão cíclica e tudo mais, que é importante dentro dos processos, como o ciclo de Carnot. Nos livros de vocês também vão ter vários exemplos dentro da termodinâmica. Termodinâmica é um conteúdo que a gente dá aqui uma aula de 15, 20 minutos, meia hora, e você vai aprofundando ele, gente, e vai descobrindo que tem muitos problemas a serem descobertos, a serem revelados ali dentro do cálculo, tá bom? A gente fica estudando um ano inteiro termodinâmica, que é importante para o nosso estudo, tá bom? Então, é o seguinte, o que diz o segundo princípio da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica? Lei 2. Então, a segunda lei da termodinâmica, ela vai trabalhar a questão de que, como que eu vou conservar essa energia do ponto de vista de uma fonte quente e uma fonte fria. Que é impossível construir uma máquina térmica que transforma o trabalho total em calor recebido de uma fonte. Daí que nós chegamos ao ciclo de Carnot, chegamos no qual aproveitamento. Se eu não tenho 100%, como que eu posso obter essa percentual maior? Para isso, tem algumas equações que vão transcrever para nós a resolução da lei da termodinâmica. Então, tem assim, ó, que o trabalho é o calor inicial menos o final. Calor, trabalho, né? Ó, aqui é o trabalho, calor. Bom? Eu tenho que o rendimento de uma máquina térmica, ele pode ser determinado pelo trabalho dividido pelo calor da fonte quente. Aqui é o calor da fonte quente e o calor da fonte fria. Já escrevo ali. Ou pode ser determinado ainda, ó, 1 menos o calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente. Tá bom? E ainda eu poderia determinar pela temperatura, isso aqui. Dois é fria, 1 é quente. Ou pela relação de calores. Já que daí eu converto aqui, ó. Eu consigo determinar aqui, ó, que a temperatura e o calor são proporcionais dentro de uma máquina térmica, dentro do segundo princípio da termodinâmica, tá bom? Então, agora eu vou escrever as variáveis que eu tenho aqui antes da resolução do meu exemplinho, né? A gente tem ali que a gente pode determinar aqui, ó. Fazer o esquema ali primeiro para vocês, da fonte quente e da fonte fria, né? Dentro de uma máquina térmica, de acordo com as máquinas térmicas de Carnot, tá bom? Máquinas térmicas do segundo princípio da termodinâmica. Então eu tenho uma fonte quente com um calor frio uma fonte quente aqui eu tenho trabalho e aqui eu tenho uma fonte fria. A fonte quente vai ter um calor 1 e uma temperatura 1. A fonte fria vai ter um calor 2 e uma temperatura 2. Tá bom? Então, a fonte quente, ela vai destinar para a máquina térmica um certo calor.
que vai ser destinado para o trabalho e para uma fonte fria. Então, quanto que ele for aproveitado esse dado, é quanto eu mais tenho de calor e de rendimento que eu tenho para ser aproveitado dentro da minha máquina. Então, aqui o N é a única novidade que você tem aqui, o neta é o rendimento da máquina. Tá bom? Esse é o termo novo que surge para nós. O rendimento da máquina térmica de Carnot. Tá bom? Então aqui a gente determina a variável de rendimento da máquina térmica. Tá bom? É muito importante saber esse rendimento e foi o que Carnot determinou. Tem como existir, na prática, uma máquina perfeita funcionando como um ciclo com 100% de rendimento? Não tem. E é isso que Carnot tentou determinar pelo seu estudo o ciclo de Carnot, tá bom? Mas então, temperatura, calor, tá bom? Continua do mesmo jeito como a gente escreveu ali. E aqui é o trabalho, como a gente já descreveu. Então, o exemplo 5, ele vai trabalhar o seguinte. Para fechar, ó. Uma máquina térmica recebe de uma fonte quente 100 calorias. 100 calorias é o quê? É o calor, né? Então, calor. Calor da fonte fria. Ó, a fonte fria é o 2. Q2, 100 calorias. Não, recebe de uma fonte quente 100 calorias, desculpa. Fonte quente, Q1, 100 calorias. E transforma para a fonte fria 70 calorias. Então, fonte fria, Q2, 70 calorias. Ele quer saber, para nós, qual o seu rendimento. Ele quer saber o N. É só usar a formulazinha aqui, ó. N igual. Tem que ser uma fórmula que tem o Q, né? Então vai ser essa primeira. 1 menos. Q2 por Q1. Então, 70 dividido por 100, que vai dar 70 dividido por 100, 0,7. Ok? Então, 1 menos 0,7, 0,3. Ou seja, a gente multiplica por 100% e a gente encontra que ele vai dar 30% de rendimento que tem essa máquina, que é um rendimento baixo, tá bom? Então é assim, se eu tivesse a temperatura, passasse a temperatura, também podia. Se eu passasse os dois calores e passasse uma temperatura, poderia achar outra? Sim, também. Pelos dois calores aqui, daria para achar o trabalho? Tem, ó. Calor 1 menos calor 2, ó. 100 menos 70 daria 30. O trabalho é 30. Então tem como construir as equações aí dentro da nossa resolução, tá bom? Mas é só uma explanação geral de termodinâmica. Tá bom, gente? Abraço, tudo de bom.